Buenas, pessoal, iniciando mais uma quarta-feira, hoje, dia 6/12/2023, agora são 7 horas 47 minutos, e vamos dar uma olhada como é que está o mercado lá fora, como é que está o mercado de commodities e o que a gente pode esperar para o dia de hoje. Vou mudar minha tela aqui e vamos lá. Bom, Bitcoin subindo de novo, 5%, então ontem corrigiu um pouquinho, hoje subindo 5,95%, então nas altas e rompendo o topo sem parar. Então começa aquela euforia de novo pelo Bitcoin, é sempre assim, o negócio quando tá parado ninguém quer, e quando tá nas máximas um monte de gente compra, depois fala que só perde dinheiro. É assim para tudo, né? Mas beleza. O café caindo 1,26. Nós temos o cobre com 0,73 de alta e o minério subindo 2,76 lá na bolsa da China. O milho com 0,43 de alta, ouro subindo 0,20. E aí petróleo Brent 0,60 de queda e o WTI 0,70. Prata caindo 0,24 e a soja 0,36 de alta. Então nós temos aqui, né, commodities agrícolas, soja e milho subindo, café caindo. E nós temos ali commodities energéticas, petróleo WTI caindo, petróleo Brent caindo, gasolina e gás natural também caindo. Commodities metálicas, nós temos prata caindo, ouro subindo, minério de ferro subindo e o cobre também subindo um pouquinho. Minério de ferro subindo, cobre subindo, bom para Vale, bom para siderurgias, bom para mineral. Por que o cobre? O cobre é uma commodity que é meio que mãe de muitas commodities ali. Apesar de pouca gente falar de cobre, ela é uma commodity muito importante porque pela presença e pela importância do cobre, principalmente em equipamentos eletrônicos, né? Então, o cobre está muito presente em muita coisa, de verdade, e é uma commodity relativamente bem mais escassa do que outros metais. Então, o cobre é muito importante, tá bom? Vamos adiante ali. Futuros americanos, S&P 0,29 de alta, Dow Jones 0,15, Nasdaq subindo 0,40, juros americanos também subindo. Ontem saiu os JOLTS, né, que é a questão dos empregos lá, né, nos Estados Unidos. Pelos dados que saíram, né, o bull market americano segue, continua. Então, beleza, o mercado, né, reagiu bem, segue subindo, apesar de que hoje nós temos aí também juros subindo, 0,85 os 2 anos, 10 anos, que é aqui eu acho que é um dos mais importantes, é onde mais tem volume financeiro, 0,54 de alta e os de 30 anos subindo 0,28. Juros da Alemanha também subindo 1,52, é o mercado de juros, né, nos Estados Unidos e na Europa subindo, apesar de bolsas em alta. Nós temos dólar, cesta DX com uma leve queda de 0,05. Nós temos aqui, frente aos principais pares, um pouco de alta, um pouco de queda, então nada muito relevante. O que mais sobe é o Japão ali com 0,16 o dólar. E o que mais cai está caindo 0,06, que é o dólar canadense. Já nos mercados emergentes, né, também está meio misto aqui, a maior parte dele também alta, então poderia ser um dia aí com dólar um pouquinho alta. Ontem já foi aqui no Brasil, né, e já era esperado, a gente falou isso na abertura do dia de ontem, né, uma possível alta do dólar, ele subiu um pouco e depois caiu, então, mas caiu muito pouco também, está perto do 0 a 0, assim como o Ibovespa também não subiu, caiu, né, fechou o dia ali com uma leve queda. Tá bom? VIX caindo 0,47, confirmando lá que o mercado está com um pouquinho mais de apetite a risco. Destaque novamente para o preço dos fretes marítimos. Nós temos aqui caindo um pouquinho, 6,07%, pouquinho, 6% é bastante, né? 6,07%, caindo um pouco, mas frente à alta que vinha fazendo nos últimos dias, ainda assim está realmente bem alta e vamos colocar aí desde o início do mês passado, desde novembro. Tá bom? Vamos dar uma espiada agora aqui nos índices. Índices asiáticos, vamos lá, né? Então, índices asiáticos tem alguns com uma forte alta, por exemplo, Nikkei, índice japonês muito importante, o Japão, uma das maiores economias do mundo, mais fortes, subindo 2%. Então, o Japão subindo 2%. Nós temos a China, Hansen subindo 1,03%, temos SZSE subindo 0,66%, tem a Austrália subindo 1,65%. Então a Ásia, de forma geral, praticamente toda subindo, com exceção do índice de Xangai e exceção do Bit 100 que está caindo 0,74. O resto, tudo subindo e ali
né, Nikkei subindo mais de 2%. Já na Europa, nós temos ali somente a Rússia caindo 1,16%, restante todo subindo, DAX, que é um dos mais representativos, subindo 0,22%. Então, Europa, assim como a Ásia, de forma geral, mercado altista lá no mundo todo. Certo? Nós temos aqui o Russell também subindo 0,37. Então, né, o mercado de forma geral no mundo hoje com um pouco mais de apetite a risco, né, os indicadores de volatilidade, os famosos índices do medo, com um leve recuo, apesar de, tem um parênteses ali, nós temos juros subindo. Né? De dados importantes para hoje, né, nós temos aqui questão do Brasil, de dívida aqui, mas não vai dar muito impacto, até porque isso aqui é antes da abertura do mercado. 10 e 15, variação de empregos privados, não vai balançar muita coisa. Estoques de petróleo bruto também não balança muita coisa. Então não tem nada aqui de dado muito relevante hoje. Ontem teve dado mais importantes, né, que foram aqui os PMI, né, que são dados muito importantes dos Estados Unidos, que saiu aqui ao meio-dia, né, que vem em 52,7, né, a projeção era até de 52, então veio um pouquinho acima, veio muito bom isso. E os famosos JOLTS, né, que são as ofertas de emprego, veio ali um pouco abaixo, estava sendo esperado ali 9,3 milhões, veio 8,73. Isso aqui também é bom, lembrando que em cenário de inflação alta, em cenário de que o mercado precisa conter a inflação, menos empregos, ou melhor, o desemprego é bom. Neste caso, o ruim é bom. Nós não queremos ter um momento onde a inflação está alta e o desemprego está caindo, ou melhor, o número de empregados está aumentando, porque isso tende a aumentar a inflação. Então a gente precisa controlar a inflação e uma das métricas de saber se a inflação está sendo controlada ou não é a desaceleração econômica através das altas de juros e também o aumento do desemprego. Então, infelizmente, é assim que funciona. Para quem não sabe, tem um vídeo no canal falando sobre como funciona a economia. Eu falo justamente sobre esse trade-off, entre aquecimento da economia, alta de juros e desemprego, que nunca consegue. O cenário ideal seria o quê? Baixar os juros e aumentar o emprego, diminuir o desemprego. Mas não tem como fazer isso. Tu faz isso, tu aumenta a inflação. E a inflação alta acaba com o poder de compra. Então não existe um cenário perfeito. É sempre um ponto ali, ok, aceitável, metas de inflação, metas de desemprego. Então é assim que funciona. Beleza? Vamos dar uma espiada nos gráficos. Milho, gráfico diário, esse aqui é o CCMF24, é o milho janeiro, é o milho mais líquido, dá para operar o contrato H, por exemplo? Dá, só que ele tem um pouco menos de liquidez, mas o contrato F, para quem faz trade, ainda é um pouco mais, não digo fácil, eu vou dizer um pouco mais seguro, devido à questão de maior liquidez, então é mais fácil de entrar numa operação, mais fácil de sair na operação, principalmente quando a operação está dando errado, tu paga o spread menor. Então, essa é a ideia. Por isso que eu sempre tento operar um contrato mais líquido, a não ser que eu vá fazer para algum cliente meu, algum seguro de safra, alguma coisa assim. Aí a gente faz em contratos mais para frente, justamente pensando na ideia cronológica dele. E não fazer o trade ali. Eu estou fazendo aqui justamente trade. Eu em si não tenho milho físico, então eu vou no mais líquido aqui. Beleza? Então o que nós vemos aqui? Milho ontem subiu 1,25, abriu perto do 0 a 0, deu uma balançada, foi e subiu. Então o milho segue firme e forte na alta, começou a subir aqui atrás, e não para mais, então balança e vai embora. Nós vemos o quê? Que a força tá para cima, de fato, tá? Então o milho está empurrando com bastante força para cima. Chegou na região dos 70, brigou lá, tem uma média móvel de 200 no gráfico diário que está lá em cima, essa média móvel, o último toque dela foi lá em 22. Então ele está lambendo essa média agora. Tem também nessa mesma região de média lá, uma região de briga que teve aqui no 70 aqui atrás, então pode ser uma região para o milho dar uma descansada. No gráfico semanal está subindo bonito, está chegando alto, tá aqui, está fácil de ver essa região de briga aqui, ó, o topo dessa barra, nessa região aqui atrás, no pé dessa queda forte.
Então o milho vem subindo. Tem questão do El Niño, tem questão da quebra de produção de milho e soja aqui no Brasil, tem questão do atraso do plantio devido ao clima aqui no Brasil, né, tanto por excesso de chuvas na região sul, tanto por excesso de calor e falta de chuva no resto do Brasil, tirando a região sul. Então tem esses problemas e em contrapartida o milho no mundo, né, nós temos aí Estados Unidos com safra recorde, né, que vem ano após ano fazendo safra recorde, e a tendência é que isso continue pelo menos aí por muito tempo. Então, em resumo, é aquela história. Por mais que tenha quebra de safra no Brasil, de forma geral, no mundo, o milho ainda assim vai ter uma safra recorde, porque apesar ah, da quebra aqui, o a mais que foi produzido lá fora compensa. É a mesma coisa, se a gente parar e pensar, eu não me lembro exatamente o ano, mas foi agora, uns 2 anos atrás, 2 anos atrás, foi durante a pandemia, que deu problema na Argentina lá, que teve uma quebra de safra gigantesca de milho na Argentina, e o milho também planta muita soja e exporta muito farelo e óleo de soja, né? Então, a questão deu uma quebra gigantesca lá, estava todo mundo falando que ia subir, porque a Argentina estava ferrada, em compensação, né, nos outros lugares do mundo teve safra recorde. Teve também durante a guerra da Ucrânia, que a Ucrânia é um grande produtor de milho, né, que produziu obviamente muito menos naquele período, e o milho chegou a dar uma balançada lá, mas logo depois caiu, porque em outros lugares também teve safra recorde. Então, assim, a menos que aconteça uma catástrofe meio que global, né, e se continuar com safra em cima de safra, recorde em cima de recorde, cada vez mais a produção mais eficiente, tendência é que as baixas que vão acontecendo ao longo desse período sejam neutralizadas por essas altas. E aí uma coisa que a gente não pode esquecer, né, que eu vejo que muita gente se equivoca, enfim, se engana com isso, né, ou se ilude achando que é o contrário. Quem bota preço em commodity é o comprador e não o vendedor. Tá? Então, essa história de que os Estados Unidos vai produziu produziu safra recorde de milho, então eles que vão mandar no mercado de milho, eles que vão fazer o preço e vão botar o preço que querem no mercado do milho. Não é assim. Quem bota preço é o comprador. O comprador vai olhar para um cenário e vai dizer o quanto ele está a fim de pagar. E o vendedor vê se ele quer vender ou não. Agora eu te pergunto, se tu é um produtor rural, tu tem um silo, tu tem um estoque de milho, chega alguma trade querendo te pagar um valor X de milho, tu não quer vender, tu vai ficar aquele milho parado lá, ninguém vai comprar. A menos que alguém venha e compre. Se ninguém comprar, daqui a pouco tu tem outra safra, tu vai plantar soja, tu tem que liberar o silo. E aí? Vai vender? Aí acaba apertando, tem que jogar milho para rua, como aconteceu no ano passado. O pessoal estava com milho estocado no relento, joga milho para rua e aí tem gente que simplesmente vende porque tem que vender para liberar espaço. E aí a gente bota o preço lá embaixo e a pessoa vende lá embaixo. Então não esquece, quem bota preço é o comprador. Esse tipo de commodity, quem bota preço é o comprador. A menos que tenha um problema de oferta muito grande, quem bota preço vai ser sempre o comprador. Tá bom? Então vamos lá. Milho está nas máximas, compra aqui não é uma coisa inteligente de se fazer. Não estou dizendo que o milho não vai subir, mas não é uma coisa inteligente pelo risco, né? Comprar milho aqui é pagar um risco aí de 6 pontos, pelo menos aqui embaixo ou embaixo dessas barras aqui. Ele poderia voltar tranquilamente no 66, 67, dado que ele vem subindo alto aqui, mas ele está alto no semanal, então ele teria espaço para corrigir aqui embaixo no semanal. Então não é inteligente a compra de milho aqui pensando numa operação de swing trade de um prazo aí de alguns dias, pelo menos, ou semanas. Tá? Então estamos falando aí que não vale a pena comprar aqui para o milho segurar ele aí para mais 10 dias. Eu acho que talvez não vale a pena. O que valeria a pena fazer? Esperar, quem não está comprado, esperar ver se ele volta, dar uma balançada, uma segurada por aqui e tentar comprar mais embaixo. O trader mais arriscado, né, mais arrojado, sei lá, ele vai tentar ver se o mercado dá uma patinada aqui em cima e tentar fazer uma operação de correção contra a tendência, vender aqui para tentar pegar um movimento desse tipo aqui, pegar um movimento desse tipo aqui, né, pegar uma correção. E aí tem que ser esperto, aquele tipo de correção de pegar aqui, bateu, veio aqui embaixo, caiu, sei lá, vamos chutar aqui, 4 pontos, chegou numa região de briga, já acende uma luz, né, laranja aqui do lado,
porque qualquer coisa tem que sair fora e aí de repente pode sair invertendo a mão se um semanal ficar bonito. Tá? Então, essa é mais ou menos a minha ideia para o milho. Por enquanto, tô de olho ali. O boi, BJ Foot, esse aqui é o contrato Z. Ontem abriu lá e subiu. Eu cheguei a fazer uma operação no day trade na venda e fui estopado. Né? Então, se eu botar aqui no gráfico, por exemplo, de 15 minutos, ele abriu. Cadê a abertura do dia? Tá aqui. Ó. Ele abriu aqui e aí ele passou. Deixa eu botar no 60, fica melhor de ver. Isso aqui. Ele abriu aqui, subiu. Eu botei uma venda aqui em cima. E aí ele ficou me cozinhando o dia inteiro aqui, para cima e para baixo. Chegou a me dar um lucrinho para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E aí eu estava mais ou menos nesse meio do caminho aqui, né, nos 250 meio que redondo, né, porque ele abriu aqui embaixo no 4,9. Tentei vender aqui com stop curtinho no day trade para ver se ele vinha para baixo aqui. Balançou, balançou, balançou. No último candle do dia aqui, ele me tirou fora da operação ali e acabei perdendo aí pouco menos de um ponto. Né? E aí depois voltou no after aqui. Se continuar caindo hoje, talvez ainda valha a pena uma operação vendida. É o tipo de operação mais arriscado, mas se a gente olhar para o gráfico diário, é o que fica mais bonito de se fazer. Por quê? Isso aqui não é uma tendência no boi. Apesar de ele estar subindo, né, aqui nos últimos dias, isso aqui é uma grande lateralidade do boi. Tem uma média móvel de 200 aqui. Mesma coisa do milho, que faz desde, posso exagerar aqui, dezembro de 22, mais certamente aqui, né, em setembro de 22 que ele não toca nessa média. Então nós temos aí pelo menos um ano que ele não toca na média. Chegou perto dela lá, pode ser que o boi dê uma escorregada a partir daqui. Não estou falando que o boi vai cair 100 pontos, e sim que ele pode cair 10 pontos. E aí se eu entrar numa operação com stop que eu fiz ontem ali de um ponto, ou perto disso, de repente, né, 10 para 1, eu acho que é uma boa operação, né? Então, é o tipo de coisa que eu estou de olho aqui. Comprar aqui eu não quero, se eu fosse comprar, eu esperaria ele corrigir e tentaria comprar baixo. O que eu enxergo é o seguinte, 2 meses e, vamos arredondar aí, 2 meses e meio de lateralidade, isso é uma coisa que eu não quero fazer, é comprar alto. Então, para eu comprar alto, eu tenho que ver um movimento muito forte no boi, subir com muita força, parar um pouco lá, e eu penso, beleza, ele mudou de patamar, eu vou comprar lá porque realmente andou. Enquanto está parado aqui, isso aqui é uma lateralidade, eu quero vender alto e comprar baixo. É isso, acabou, fim de papo. O café, difusor de fluxo, é ICF. O café está balançando lá em cima, então o café é um ativo que a gente conhece pela volatilidade dele. Está balançando lá em cima, não vai, também não desocupa a moita. Então subiu ontem ali 1,60, ele abriu aqui, chegou a cair um pouco, voltou e fechou lá nos 222,8. Tá continuando aquela tendência de alta, comprar aqui já fica um pouco mais arriscado, eu teria que tentar comprar num desses pavios aqui embaixo, mas aí já é coisa muito mais complicada. A próxima compra e a compra mais eficiente foi que nem eu falei aqui, nesse topo aqui atrás, mais ou menos metade dessa barra verde, só que isso já aconteceu 3 vezes e o café ainda não foi. Então teve compra aqui, compra aqui, compra aqui, o café não foi, então ele tem que andar para essa compra aqui ser efetivada, né? Ser funcional, senão daqui a pouco o pessoal começa a largar a mão aqui e ele pode corrigir um pouco mais. Então, o que eu faria? Se eu já estou comprado por algum motivo aqui atrás e o negócio está lá em cima, eu ficaria alerta se caso ele perdesse essa barra verde forte aqui. Tá? Se eu estou de fora, eu não faria nada agora. Esperaria uma correção. Também não venderia, porque isso aqui pode explodir para cima a qualquer momento. Está bonito para subir. E, bom, vendido não tem como estar, se estiver vendido aqui. Teria que ter vendido aqui em cima, mas aí o stop é acima do topo. Básico. Soja segue, né, basicamente caindo ontem no 0 a 0, mas bem em cima daquela região, tá aqui o desenho aqui, né, aquela região de briga, deu uma balançada lá e não fez nada. Então soja está lá. No gráfico semanal a soja está linda para queda e está querendo voltar para aquele enrosco, né, tá querendo fechar o ano naquele enrosco que ela ficou basicamente 2022 inteiro e ela começou 23, ficou aí mais da metade do ano lá e está querendo fechar o ano no mesmo preço. Então repare, soja abriu o ano aqui, né, em 28,89 e está fechando não, está acabando, falta aí, né, 15, 20 dias de pregão, tem ali 28,82. Então ela está tentando fechar o preço no pregão no mesmo preço que abriu.
Que porcaria isso, né? Então quem opera aí num prazo maior, é isso que eu digo. Eu já vi gente perguntando se dá para investir em commodities, comprar commodities para longo prazo, tipo ações, alguma coisa assim. No caso, poderia comprar ETFs de commodities, por exemplo, nos Estados Unidos, na Twistworks ou na Interactive Brokers, pensando em investir. O que eu falo é jamais faça isso. Compra e vende ETF de commodity para fazer trade. Eu faço isso e o que eu mais utilizo de ETF é petróleo e café, né? Mas não para investimento. Por quê? Porque commodity é cíclica. E é cíclica e tem um ciclo. Então, se pegar o petróleo, já teve muito mais caro do que está hoje, também já teve muito mais barato do que está hoje. Mas se a gente pegar uma janela no tempo, o petróleo não sobe sempre. Ele é cíclico. Tem períodos do ano que a oferta é maior e a demanda é menor, períodos do ano que a oferta é menor e a demanda é maior, ele sobe. Então ele vai oscilando para cima e para baixo, como toda commodity, assim como milho, assim como a soja, como boi, café, algodão, laranja, qualquer outra commodity é assim que funciona. Então, investir em commodities pensando em comprar ETF ou algo tipo a longo prazo, não jamais faça isso. Commodity é trading, a gente identificar um ciclo. Ela está num momento de alta, beleza, a gente vai comprar. Ela chegou num momento de parar lá em cima lá, já começa a realizar lucro. A gente chegou, começou a cair, a gente vende. Chegou num momento aqui embaixo de contração e começar a querer subir, a gente compra. E assim vai o resto da vida. Qual que é a dificuldade? A gente saber quando que é este momento, né? Saber quando que é o momento aqui, saber quando que é este momento, saber quando que é este e saber quando que é este. Desenhando é a coisa mais linda, mais fácil, mas a gente nunca sabe quando é o topo, quando está caindo e vai cair de vez. Então o ciclo é um pouco mais complicado. Uma coisa que ajuda muito é a gente olhar a famosa curva contango versus backwardation, que é uma curva que a gente pega vários contratos, isso tem lá no Zigo, inclusive, vários contratos de commodity, né, de uma commodity específica, e aí pega, por exemplo, o milho F, o milho H, o milho, aí vai lá para frente o milho U, o milho Z, o milho X, enfim, pega todos o milho K ali no meio, pega todos os milhos, né, todos os milhos é bom, pega todos os contratos de milho referente ao mês, ou pega todos os contratos de petróleo, ou pega todos os contratos de soja, enfim, e vê, né, plota isso num gráfico ao longo do tempo. E a gente vai ver o seguinte, que ou a curva de contango e backwardation no resultado vai ficar algo mais ou menos assim ao longo do tempo, ou ela pode ficar algo mais ou menos assim ao longo do tempo. Tá? Isso quer dizer o quê? Se eu olhar aqui, isso aqui é um gráfico, imagina que isso aqui é um gráfico, isso aqui embaixo é tempo, né? Aqui é tempo, e aqui é preço. Vou botar aqui um P de preço. O que a gente vê aqui, por exemplo, nessa situação, nós temos que o preço lá na frente, né, num contrato, por exemplo, U de milho 24, né, então CCMU 24, o preço está maior do que hoje. Então, teoricamente, a tendência é que o pessoal hoje está achando que o milho lá na frente vai estar mais caro do que hoje. Aqui já é o contrário. Nós temos aqui a mesma curva, onde aqui embaixo também é tempo e aqui é preço. O que a gente vê aqui? Que o preço hoje, por exemplo, do milho, o F, que eu estou operando aqui, F24, se for uma curva dessa e aqui for o U24, né, ou o X24, nós temos aqui que o X24 tende a estar mais barato do que o F24 agora. Então isso aqui a gente tem uma ideia de como que vão estar os preços do milho lá na frente. Lembrando que o milho, né, a cotação do milho tende a atingir esses preços, né? Não é uma coisa certeira, porque isso aqui é um contrato, com o tempo ele vai subindo e vai descendo, mas a gente olhar essa curva, monitorar essa curva e olhar o histórico dela, como ela se movimenta ao longo do tempo, é bom para a gente ter uma ideia de como podem estar os preços do milho lá na frente. Detalhe, isso aqui é tudo contrato futuro, pensando no futuro com base em coisas de hoje. Se amanhã ou depois vir mudar o El Niño, simplesmente sumir, ou piorar, ou se acontecer alguma catástrofe, alguma coisa, tudo muda, né? Então a gente nunca consegue saber o que vai acontecer um ano para frente. E o grande problema no Brasil, por exemplo, para quem opera commodity, é principalmente o seguinte: nós não temos liquidez, nós não temos nem literalmente liquidez, porque a gente não vê negociação de contrato muito longo aqui no Brasil. Porque não tem. Em compensação, se tu pegar o petróleo lá nos Estados Unidos, ou até mesmo soja, milho, mas o petróleo é mais evidente, tu consegue pegar essa curva aqui
3, 4 anos para frente, com preenchimento aqui de mês a mês. É uma coisa linda de ver. Tá? Então, por quê? Porque tem muita liquidez. Tem muita liquidez mesmo. Coisa que aqui no Brasil não tem. Então, por isso que quem opera commodity e começa a operar commodity no mercado americano, começa a operar commodity nível mundial e começa a dar certo, acerta as primeiras operações, dificilmente volta para operar commodity no Brasil. Os grandes operadores de commodities não operam aqui. Opera ali, fazer um tradezinho no milho, no boi, algo do tipo. Mas o grosso mesmo é na Bolsa de Valores de Chicago, Nova York. Tá bom? Então a soja, voltando para a soja aqui, no semanal está lindo para cair, tem espaço para vir aqui nos 28, redondo. Né? No diário está indo para lá, então tem mais um tempinho para cair, está numa região de briga aqui. Possibilidade de balançar um pouco e subir a partir daqui e voltar até os 29 e pouco existe. Inclusive, nessa região aqui assim, seria de novo uma região de venda aqui. Então, soja bate aqui em 28,80, sobe aqui em 29,30, vende nessa região de 29,30, esperando que rompa aqui e venha testar os 28. Então, ganharia 1,3 dólar na operação. Beleza? O dólar, como eu falei ontem, né, eu comentei até ainda ontem aqui que o dólar estava alto numa lateralidade, que apesar do cenário lá fora o dólar estava altista, estava subindo, mas é aquela história, é muito mais fácil vender do que comprar no topo. Então qualquer sinal de venda poderia ser interessante, uma venda no dólar nessa região aqui, devido ao fato dele estar numa lateralidade e estar alto nela. Eu não vou comprar alto numa lateralidade pretendo vender. No mais, não tem muito o que fazer. Hoje está no meio do caminho, então tem espaço para subir e bater nos 4,90, quase 5 reais, tem espaço para voltar aqui para os 4,90. Né? Então lá fora o dólar está no 0 a 0, as bolsas do mundo inteiro estão subindo, então se lá fora, se o Brasil acompanhar, se o Brasil subir também como todo mundo, pode ser que o dólar volte aqui e suba um pouco o índice. Nós temos também que o petróleo, se não me engano, está caindo um pouco e o Brasil tem uma correlação muito forte com o petróleo, então fica aquela meio que dúvida ali. Não tem nada de notícia relevante para hoje, então o mercado vai ter que decidir para que lado vai. Destaque também nós temos que índice, não é índice, quantidade de dinheiro aportado na Bolsa Brasileira em novembro foi muito forte, então muito capital estrangeiro vindo para a Bolsa Brasileira em novembro. Índice segue lá em cima, mas fraco, né? Então tenta subir aqui, não consegue, tenta subir, não consegue, ontem tenta subir e volta e fecha no fundo. Então, confirmando aquele cenário que eu falei de que, beleza, fazer um seguro aqui é um cenário que possa ser inteligente. Né? Não quer dizer que vai dar certo, mas possa ser inteligente. Já está 3, 4 dias, já está mais, né? Mas os últimos 3, 4 dias aqui, pelo menos, já tá interessante ali a questão de fazer uma operação de venda no índice. Eu ainda não vendi, quer dizer, eu fiz day trade ontem, né, mas não deu muita coisa, não quis continuar, porque ficou meio esquisito ali uma hora do dia. Se eu botar aqui no gráfico, por exemplo, de 5 minutos, dá para ver isso. Olha o que o índice fez ontem. Né, ele subiu aqui, foi lá, voltou, foi lá, voltou, foi lá, voltou, e teve notícia aqui, voltou, e no final do dia voltou para cá. Então ele voltou para o mesmo preço. Né? Então eu fiz um day trade ontem que saí num prejuízo absurdo de R$ 81, operando ali com 6, eu estou operando com 6 a 9 contratos. Até 12 ou mais ou menos eu costumo operar ali, eu tento pegar é que eu não gosto de fazer operação assim, de 100 pontos. Eu gosto de fazer operação de 500, 600 pontos. Aí eu uso um pouquinho mais de espaço. Mas o que acontece é que eu chegou a andar, voltou, chegou a andar, voltou, chegou a andar e voltou, e eu deixei, pulei fora ali, falei, não vou mexer nesse negócio mais, que está enroscado. Não gosto de operar dias assim, acho horrível. Então quando começou a embolar ali perto do meio-dia, eu já pulei fora, já não fiz mais nada, e no final do dia engatou uma tendênciazinha aqui, mas já não estava olhando. Então um índice bem lateral no dia de ontem. Quero ver o que vai fazer hoje. Se hoje não ganhar força com o mercado todo subindo lá fora, ou se ganhar um pouco de força e começar a corrigir, pode ficar interessante uma venda com um histórico não, uma relação de stop lá em cima. E aí se cair para cá, eu tenho um seguro de carteira em cima dele. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer operações. Vamos tentar ganhar dinheiro hoje de novo. E né, esquece que está acabando o ano, então não é um momento aí de enriquecer, achando que vai fechar o ano. Caso não deu, né, espero que todos tenham conseguido.
mas caso não deu, fechar o ano positivo e faltando 15, 20 pregões no máximo para terminar o ano. Beleza? Bons trades, boas operações para todo mundo. Até mais. Tchau.